Deus me dê fôlego, graça para continuar aqui. Amém? Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua presença maravilhosa nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do teu povo, ali o Senhor faz habitação, ali o Senhor estabelece o teu trono. É tão bom estar na tua presença, é tão bom andar na tua presença, é tão bom quando nós podemos fazer isso juntos, como família, como igreja. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós declaramos que tu és o nosso Deus, tu és o nosso amado, tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Nós te desejamos o teu espírito, desejamos o teu toque, desejamos o teu trabalhar, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Boa noite, queridos. É bom estar aqui de novo. Estivemos aqui pela manhã, foi uma bênção. E é bom a gente estar encerrando o nosso domingo mais uma vez juntos, buscando a Deus, buscando saber mais de Deus, conhecer mais daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Nós vamos continuar nossa jornada no livro de Atos. Fala, Zé Bom. Tudo bem, irmão? Na semana passada o Simeão estava com a gente aqui, e, então nós tivemos essa paradinha aí, e aí ficou meio que descompassado, porque de manhã eu continuei o estudo, à noite eu não pude ministrar, então hoje de manhã eu trouxe uma outra mensagem, e quero então trazer a mensagem que eu preguei no domingo passado para o culto da manhã para vocês, e aí a gente arruma o compasso, se ajusta de novo, e a gente então continua na mesma sequência, amém? Hoje nós vamos ler o capítulo 10 no livro de Atos. Queria te convidar a abrir tua Bíblia aí. Hoje nós vamos falar sobre o encontro de dois homens, Pedro e Cornélio. Amém? Amém, Helder? O Helder hoje semana deu um tapa na minha peruca, né, Helder? Glória a Deus, eu por você, viu, irmão? O Helder cuidou de mim lá. Passou até pomada no meu cabelo. Eu falei, não gosto dessas frescuras. Não, vamos passar, pastor, ficar bonito. Passou Eu ia falar que ele passou creme rinse. Creme rinse é coisa de velho, né? Ele passou condicionador, deu um tapa legal na minha peruca, ficou massa. Glória a Deus. Acharam aí, galera? Atos capítulo 10. Nós vamos ler a história desses dois caras. E na semana passada Deus falou tanto com a gente, tantas coisas nesse encontro. Eu coloquei assim nessa passagem, o tema dessa mensagem, como um encontro marcado por Deus. Amém? Você vai ver que Deus, ele marca encontros. Ele marca encontros com a gente, ele marca encontro entre pessoas. Nosso Deus é incrível. Quando ele quer cumprir o seu propósito, o seu plano, ele marca encontros especiais. E eu quero falar sobre o encontro especial que Deus marcou entre Pedro e Cornélio nessa noite. Eu vou ler para vocês a passagem, como eu tenho feito, e daí então a gente vai tirar algumas lições importantes para a nossa vida, amém? Atos 10, a partir do verso 1, diz assim: na cidade de Cesareia, havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano, chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso, ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde,
Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e, com muito medo, perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamavam alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: nós somos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem na casa deles, mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamarem, eu vim de boa vontade. Agora eu quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa e de repente um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar aos pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora à beira do mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora
Estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então Pedro começou a falar e ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que temem, o que o temem e fazem o que é direito, seja qual for sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galiléia, depois que João pregou sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram pregando numa cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus tinham vindo de Jope com Pedro e ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo, como nós recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Nós nos sujeitamos a ti, Senhor, nessa noite. Nós sujeitamos o nosso coração e desejamos ouvir a tua voz, Senhor. Eu oro, Senhor, para que a tua palavra ela seja revelada às nossas vidas, para que ela alimente a nossa alma, para que ela nos dê direção, para que ela nos exorte, para que ela trabalhe, Senhor, de dentro para fora e assim produza em nós o fruto desejado e o caráter de Cristo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa é a história de Pedro e Cornélio. E essa história, ela nos ensina coisas tremendas que eu quero compartilhar com vocês, coisas que o Espírito de Deus ministrou no meu coração. Eu creio que vai impactar a tua vida, vai encher o teu coração com essa verdade maravilhosa que a palavra nos revela. A primeira coisa que eu acho interessante nessa história é que a Bíblia diz que havia um homem chamado Cornélio. Amém? E se você perceber aqui, ele era um centurião romano, ou seja, ele era chefe de tropas. Amém? Ele era um romano que vivia entre os judeus, um homem de autoridade, e o texto diz que ele era um homem que temia a Deus. Ele era um romano, mas que buscava o Deus dos judeus. Ele temia a Deus e ele orava a Deus. Diz o texto, né, que ele era um homem que temia a Deus, um homem que buscava a Deus, e a Bíblia diz que por causa disso, Deus enviou até Cornélio um anjo. E o anjo disse ali, acho que no verso 4, se eu não me engano, o anjo disse, o Cornélio perguntou ao anjo, né, o que é, Senhor? E o anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, ele não esqueceu você. Amém, queridos? A primeira lição que eu tiro aqui,
para a minha vida e para a tua vida, é que a motivação do nosso coração, ela tem o poder de chamar a atenção de Deus. Amém? Por quê? Porque Cornélio era um homem que temia Deus, era um homem que buscava Deus, era um homem que tinha no seu coração a motivação e o desejo de conhecer a Deus, e diz o texto que isso chamou a atenção de Deus. E que as orações de Cornélio chegaram até os céus, não somente as suas orações, mas também a sua generosidade, porque ele era um homem que ajudava, né, os judeus pobres ali na sua cidade. E diz o texto que isso chamou a atenção de Deus, e por causa disso Deus enviou um anjo até Cornélio para dizer: olha, Cornélio, eu vim aqui para te dizer que Deus está olhando para você. Queridos, se nós entendermos esse princípio, eu creio que isso pode mudar a forma de você se relacionar com Deus. Muitas vezes nós queremos chamar a atenção de Deus e nós, para isso, muitas vezes recorremos à religião, por assim dizer, recorremos a cumprimento de regras, né, de normas, a cumprimento de obrigações religiosas, né? Muitas vezes nós fazemos assim: Deus, eu vou para o culto hoje, né? E na verdade você está vindo para o culto para, de alguma maneira, dizer para Deus que, Deus, eu estou cumprindo a minha obrigação, então nessa semana o Senhor me abençoa. Não, aqui em Floripa não, né, galera? Quem já pensou assim? Pode levantar a mão. Eu já pensei, não tem vergonha. Muitas vezes nós estabelecemos essa relação com Deus, né? Então nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. Mas, queridos, entenda que Deus, ele não está muito preocupado com a sua aparência e tampouco com aquilo que você demonstra, né, de forma exterior. Deus, ele conhece os corações, ele conhece as intenções do teu coração. E se você quer chamar de fato a atenção de Deus, eu creio que Cornélio deixou para nós uma dica. Deus, ele mandou um anjo, imagina, o trabalho de Deus, não sei se fosse trabalho para Deus, mas Deus mandou um anjo, fez questão de mandar um anjo para dizer para Cornélio: Cornélio, olha, o teu coração chamou a atenção de Deus. Eu creio, queridos, que quando nós buscamos a Deus, nós o encontramos quando nós buscamos de todo o nosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Porque Deus não se engana. Deus, ele responde uma intenção verdadeira, genuína, autêntica do nosso coração. Amém? Quando você tem a motivação correta, quando você é movido pelas coisas corretas, quando você tem um desejo genuíno, uma sede, uma fome genuína de Deus, queridos, Deus, ele não vai ficar inerte à tua fome. Deus não vai ficar inerte à tua sede. Deus vai responder conforme a motivação do teu coração. Amém, queridos? Quer chamar a atenção? Fala para o teu irmão, quer chamar a atenção de Deus? Tem a motivação correta no teu coração. Amém, queridos? Porque você pode enganar o Serginho. E esse é fácil de enganar. Eu sou facinho. Você me engana fácil. Mas a Deus ninguém engana. Amém, queridos? Então Deus está interessado no teu coração. E Deus, eu creio que Deus, ele se alegrou pela atitude de Cornélio. Cornélio, ele era romano, ele não era judeu. Mas o texto diz que ele tinha uma fome, um desejo, ele queria conhecer a Deus, ele orava a um Deus que ele mesmo não conhecia. Não é muito louco isso? O desejo de conhecer a Deus, de saber quem é Deus. E eu creio que nesse momento
de alguma maneira, os céus se moveram, o céu se moveu, e Deus, ele olhou para Cornélio e disse: eu vou honrar a busca desse homem. Amém, queridos? Então, busque ao Senhor com todo o teu coração, porque com certeza Ele vai se revelar a você. Eu creio que quando você dá um passo com a motivação certa na direção de Deus, Deus dá 1000 na sua direção. Amém? Amém, querido? Você crê nisso? Um passo é suficiente para que Deus se mova na tua direção, porque Ele tem prazer em se revelar a nós. Essa é a primeira lição que eu tiro dessa passagem. A segunda é que eu vejo que nessa trama, será que eu posso chamar assim? Nessa passagem, uma direção do alto. Tanto na vida de Cornélio, que Cornélio recebe um anjo, e o anjo fala diretamente com ele, e quando o anjo fala com Cornélio, ele orienta Cornélio a fazer algo. Vocês lembram? Ó Cornélio, Deus viu o desejo do teu coração, e as suas orações foram ouvidas nos céus, e ele viu a sua intenção, a sua generosidade. Então faz o seguinte, o anjo deu uma ordem para Cornélio, ele disse: vai até a cidade de Jope, e lá tem um homem chamado Pedro, Simão Pedro. Vai lá, busca esse homem e traz ele para falar com você. Amém? E nesse mesmo momento, nessa trama de Deus, diz que Pedro estava lá onde? Em Jope, né? E Pedro estava ali. Diz que ele saiu no terraço, ele foi orar, né? Diz que ele teve fome, então foram preparar um almoço para ele. E diz que, né, nesse momento ele teve uma visão. E nessa visão diz que ele viu no céu, né, algo parecido como um lençol com vários tipos de animais, e uma voz dizia para Pedro: Pedro, levante-se, mate e coma. E no momento que Pedro ouviu isso, ele ficou um tanto surpreso, porque a lei judaica proibia que eles comessem aqueles tipos de animais. Então ele disse: não, Senhor, eu jamais comeria um animal impuro. E aí Deus disse para Pedro: Pedro, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes. E então o Espírito Santo aparece para Pedro. Aparece não é um verbo, né? Ele fala com Pedro. E ele diz o que para Pedro? Pedro, escute, aí estão 3 homens procurando você. Agora, apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Então, tanto Cornélio quanto Pedro, ambos receberam uma direção, amém? De Deus. Receberam uma direção do alto. E tanto Cornélio quanto Pedro, ambos responderam a essa ordem de Deus, ou essa direção de Deus, imediatamente. A Bíblia diz que Cornélio mandou chamar 2 homens e um soldado que estava a serviço dele, e disse imediatamente para que eles fossem a Jope buscar esse homem chamado Pedro. E da mesma maneira o Espírito Santo fala com Pedro e diz: olha, fique tranquilo, eu mandei esses homens até aqui, vá com eles. Então diz a Bíblia que Pedro, assim, logo se apresentou, hospedou aqueles homens naquela noite, e no dia seguinte saiu logo cedo, junto com outros irmãos que estavam ali, judeus também, e foram até a cidade de Cesareia. Amém, queridos? Eu creio aqui que é um princípio importante para a minha vida e para a tua vida.
o princípio de que nós somos cidadãos dos céus e a nossa vida deve ser dirigida pelo céu. Amém, queridos? Amém? Tem uma irmã ali que está crendo. Vocês estão também, queridos? Amém? A direção da nossa vida deve ser uma direção do alto. Eu creio que Deus tem prazer em dirigir os seus filhos. Eu creio que Deus tem prazer em se revelar a nós e dirigir a nossa vida, ou seja, eu creio que Deus, Ele quer conduzir a nossa jornada, só que nós precisamos entender, nós precisamos nos sujeitar à direção de Deus. Nós precisamos entender que Ele é Senhor da nossa vida e de que Ele é bom, de que Ele é verdadeiro, amém? E de que se nós entendermos que a revelação deve vir do alto, que a direção deve vir de Deus e de que nós só devemos ouvir a voz de Deus, nos sujeitar à voz de Deus e obedecer à voz de Deus, as coisas vão ficar muito mais fáceis na nossa vida. O problema é que muitas vezes nós queremos dirigir as nossas próprias vidas. Eu já falei algumas vezes aqui que muitas vezes nós dizemos que somos cristãos ou dizemos que cremos em Deus, mas vivemos como se Deus não existisse. O que isso significa é que muitas vezes nós declaramos uma fé em Deus, mas na prática, no dia a dia, na tocada da vida, nós vivemos como se Deus não existisse. Por quê? Porque na medida em que nós vamos dando direção à nossa vida, ou vamos fazendo escolhas e tomando decisões, nós estamos fazendo tudo isso a despeito de Deus. Como se Ele não estivesse interessado na nossa vida, ou como se talvez você nem ao menos tivesse a expectativa de que talvez Deus estivesse a fim de dirigir a tua vida. E aí nós acabamos tomando decisões, fazendo escolhas e tomando caminhos onde Deus não está ali. E acabamos pagando um preço. E acabamos tendo uma colheita amarga na nossa vida. A palavra de Deus diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas o seu fim gera morte. O seu fim nos leva à morte. Mas eu creio, queridos, que se nós somos filhos de Deus, se nós somos discípulos de Cristo, então a nossa vida deve ser dirigida por Deus. Eu creio que Deus, assim como Ele falou com Cornélio através de um anjo, assim como Ele falou com Pedro através do Espírito Santo, assim também Deus quer falar comigo e com você. Amém, queridos? Seria muito massa se aparecesse um anjo lá em casa. Né? Deus pode mandar, às vezes até já mandou. Amém? Mas o fato é que Deus, Ele fala o tempo todo, Deus fala de muitas maneiras. O problema não está em Deus falar, o problema está em nós ouvirmos. Deus fala, queridos, Ele fala o tempo todo, Ele fala através de anjos, Ele fala através do Espírito Santo, Ele fala através da palavra, Ele fala através das circunstâncias. Deus está falando, por quê? Porque Ele quer dirigir a tua vida, Ele quer te conduzir a caminhos que te levam à vida. Ele quer que você entenda que há uma direção do alto sobre a tua vida. Então pense nas suas escolhas, pense na direção que você tem dado para a sua vida. Será que a direção que você escolheu, ela vem do alto ou ela vem do teu próprio coração? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quem já ouviu essa frase? É importante é fazer o que está no teu coração. Xiii, brodinho. Tu vai... segue o teu coração, misericórdia. Se alguém um dia te falar, segue o teu coração, fala, não, Senhor, tudo menos isso. É ou não é, galera? Segue o teu coração é roubada na certa. Quem já seguiu o seu coração aqui? Não precisa falar o prejuízo. É ou não é, galera? O importante é ser feliz. A que preço?
Queridos, você tem um Deus que é Pai, e um Pai amoroso, um Pai que ama dirigir a tua vida. Ele quer te conduzir por pastos verdejantes. Ele quer que você tenha uma vida plena, abundante. Amém? Você só precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E aqui nessa história, Cornélio e Pedro ouviram a voz de Deus. Se sujeitaram, obedeceram e por causa disso foram conduzidos a um lugar. Conduzidos a um propósito. Eu creio, queridos, que quando nós ouvimos a voz de Deus e nós escolhemos obedecer à voz de Deus, Ele sempre vai nos conduzir a um propósito. Amém? A direção de Deus sempre nos leva a um propósito. Os caminhos de Deus sempre nos levam a um propósito. E assim também, tanto Cornélio quanto Pedro, eles foram conduzidos a um propósito. Deus tinha algo para fazer na vida de Cornélio e também tinha algo para fazer na vida de Pedro. Deixa Deus dirigir tua vida, queridos. Se sujeita à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que Ele vai te conduzir a um lugar maravilhoso, onde a tua vida vai ser transformada. Amém? Outro princípio lindo aqui dessa passagem, que tem uma verdade para as nossas vidas, está lá no versículo 27, foi no momento em que eles se encontraram. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Diz ali que Pedro chegou com seus irmãos ali em Cesareia e logo ele encontrou com Cornélio, né? E Cornélio ali já fez um tipo de adoração ali. Pedro falou: para com frescura, homem, sou igual a você, levanta aí, né? E diz que eles se encontraram, e no momento que eles se encontraram, Deus começou a trabalhar na vida deles. E aqui eu creio que é um princípio maravilhoso para nós, que é que Deus trabalha onde as vidas se encontram. Fala para o teu irmão: Deus trabalha onde as nossas vidas se encontram. Olha que lindo isso, queridos. Deus queria fazer algo na vida de Cornélio, amém? E Ele também queria fazer algo na vida de Pedro. Só que Deus só pôde cumprir o propósito quando esses dois homens se encontraram. Foi no encontro deles que Deus operou, foi no encontro deles que Deus pôde cumprir o seu propósito. Eu creio muito nisso, queridos. Há um princípio de igreja, de corpo, de família, de comunidade, porque é no lugar onde as nossas vidas se tocam que o Deus trabalha. Amém, queridos? Se você entender esse princípio, a tua vida pode ser completamente transformada nessa noite. Porque Deus não te chamou para andar sozinho. Deus não te chamou para ser uma ilha perdida no oceano. Credo. Deus te chamou para viver família. E é maravilhoso quando as vidas se tocam, porque Deus, ele não só reúne pessoas, Deus reúne propósito. Então, quando eu cresço, quando eu estou em contato com as pessoas, eu sinto que Deus me usa. E da mesma forma eu aprendo. Eu cresço, o propósito de Deus se cumpre. Deus nos reuniu nesse lugar porque Ele tem um propósito para fazer aqui, queridos. Vocês entendem? Então, sabe, sai desse lugarzinho que você se enfiou muitas vezes. Sabe, de isolamento. Sai da caverna. Vem para fora, vem para a luz. Vem respirar novos ares. Lázaro, sai do seu túmulo. Por quê? Porque
Se você vive isolado, Deus não pode trabalhar na tua vida. Não é incrível isso, queridos? Deus não consegue cumprir o propósito que Ele tem se você não se conecta com pessoas, porque é nas relações que Deus trabalha. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu sou igreja, quanto mais eu sou corpo, mais Deus trabalha. Você abençoa e é abençoado, você ama e você é amado, você ajuda e você é ajudado. Sabe, é nessa dinâmica Deus vai trabalhando. Eu fico pensando que demais. Cornélio encontrou Pedro e naquele encontro, naquela junção de vidas, Deus começou a cumprir o seu propósito. Diz o texto que Pedro, assim que chegou, ele entrou naquela casa e ele encontrou ali muita gente reunida. E naquele momento ele entendeu. Porque ele mesmo fala isso, ele fala, olha, vocês sabem que a religião dos judeus não permite que nós façamos amizade com os não-judeus e que nem que a gente entre na casa deles, mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. E depois a Bíblia diz que ele começou a pregar o evangelho, ele começou a falar a respeito de Cristo, e diz que no momento em que ele estava falando, o Espírito Santo foi derramado naquela sala, naquele ambiente, as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, e eu fico imaginando, aqui eu estou viajando, tá, galera? O Pedrão com os olhão esbugalhados, assim, tipo, que loucura! E os irmãozinhos que vieram com ele também, porque Pedro estava andando com uma caravana, né? E eu fico vendo aqueles judeuzinhos ali, tudo assim, caraca, meu! Tipo, o que está acontecendo? Ele falou lá na frente, o mesmo Espírito que nós recebemos lá em Pentecostes foi derramado, eles receberam o mesmo Espírito que nós, e ele fala, o que mais nós podemos dizer, se eles receberam do mesmo Espírito, então vamos levar, batizaram todo mundo nas águas. E eu fico imaginando o coração de Pedro pulsando e pensando, meu, é muito maior do que eu imaginava. Não é só para nós, é para todas as famílias da terra, é para todas as raças, é para todos os povos. O Espírito Santo não é exclusividade nossa, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a terra. Eu penso que Pedro pirou nessa hora. Deus estava cumprindo o seu propósito. Quando a vida dele encontrou com Cornélio, a revelação, a visão se cumpriu. Amém, queridos? E da mesma maneira, eu fico imaginando Cornélio, centurião romano, devia estar fardado, sei lá como é que ele estava, sentado, com a sua escopeta. Não tinha arma ainda. Com a sua espada, com a sua lança, né? Ali a sua esposa, a sua família, os seus amigos, a casa estava cheia. E eles sendo batizados com o Espírito Santo, eles recebendo a salvação. Imagina, queridos. Aquele homem que desejava conhecer a Deus, aquele homem que sonhava e desejava e tinha sede e fome de Deus, de repente a sua casa fica cheia do Espírito Santo e todos ali recebem a graça da salvação. Propósito se cumprindo na vida de Cornélio. Queridos, entendam isso. Eu creio que há propósito de Deus que Ele quer fazer na tua vida e na minha vida, e esses propósitos vão acontecer no dia que a tua vida se encontrar com a vida daquela pessoa. Eu oro para que Deus prepare encontros como Pedro e Cornélio aqui na Surf House. Amém, queridos? Amém? Fala assim, Senhor, eu sou um Pedro e eu estou procurando meu Cornélio. Cadê meu Cornélio, Senhor? Se você é o Cornélio, cadê meu Pedro? Senhor, eu preciso encontrar. Sabe, queridos, você precisa se conectar, porque é na conexão que Deus vai trabalhar na tua vida. Eu fico pensando, quantas pessoas um dia entraram na nossa casa
Ali no Porto da Lagoa, na Servidão Queiroz 263, é o meu endereço, se vocês quiserem aparecer. Quantas pessoas entraram na nossa casa e quando a vida delas encontrou com a nossa vida, o propósito de Deus se cumpre na nossa vida e na vida daqueles que chegam, e aqui nesse lugar, as vidas que estão chegando, Deus está conectando vidas e propósitos, e Ele está fazendo coisas maravilhosas nesse lugar, porque nós decidimos nos conectar à vida de Deus e uns com os outros, experimentarmos esse mistério chamado igreja, família, corpo. Amém? E por último, um outro princípio maravilhoso é que num ambiente de obediência, busca, propósito e comunhão, Deus derrama as suas bênçãos. O texto diz que eles estavam todos reunidos ali. E ali era um ambiente de obediência. Por quê? Porque aquele ambiente só se formou por conta da obediência de Cornélio e da obediência de Pedro. Amém? Então ali havia obediência naquele lugar. Havia busca. Porque aquelas pessoas estavam sedentas e desejosas de Deus. Havia propósito. Amém? Deus estava ali cumprindo um propósito naquele lugar. E havia comunhão genuína, porque Pedro já não via aqueles com quem ele falava como impuros, ou pessoas indignas da salvação. Pedro se conectou com aquele povo. E naquele lugar, Deus derramou a sua bênção. Naquele lugar, o Espírito Santo veio e encheu aquele lugar com a presença de Deus. Quer dizer, eu creio que se nós queremos experimentar das bênçãos de Deus, se nós queremos o derramar das bênçãos de Deus na nossa vida, nós precisamos criar este ambiente. E a tua vida pode ser um ambiente. Fala para o teu irmão, a tua vida pode ser um ambiente. Amém? O ambiente pode ser um lugar como esse, de uma comunidade que se reúne, mas o ambiente pode ser a sua vida, o ambiente pode ser o seu coração. Amém? Então, que você faça da sua vida, desse ambiente, que é a sua vida, um lugar de obediência, um lugar de busca, um lugar de propósito, um lugar de profunda comunhão com Deus, porque neste lugar, eu tenho absoluta certeza que Deus vai derramar as suas bênçãos. Você vai ser cheio da presença de Deus, porque você está em obediência, você está em busca, você está vivendo uma vida com propósito, uma vida de comunhão. Amém? E que nós, enquanto igreja, possamos também criar este ambiente nesse lugar. Que a Surf House seja um lugar de pessoas que estão sujeitas a Deus, buscando a face de Deus, pessoas cheias de propósito e que vivem em comunhão, porque eu tenho certeza, queridos, que assim como foi com Cornélio e com Pedro, assim também será com as nossas vidas. E nós haveremos de experimentar um derramar poderoso de Deus nas nossas vidas individualmente e também como família, como igreja. Amém? Deus falou com você? Amém, queridos? Glória a Deus. Que você possa receber essa palavra, refletir e colocar em prática. Amém? Viver intensamente aquilo que Deus tem para você. Tá sendo muito legal ler a Bíblia com vocês aqui, não tá, galera? Hã? Tá vendo como é fácil? Amém? Parece uma historinha, né? Pedro, Cornélio, né? O Sérgio e o Hélio, né? O Rodrigo e o Felipe. Parece só uma historinha. Queridos, abra a tua Bíblia na tua casa. Leia a Bíblia. Converse com o Espírito Santo. Amém? É maravilhoso. Está sendo gostoso estudar com vocês, porque eu estou lendo a Bíblia com vocês e a gente está vendo o quanto ela fala. Amém? O quanto é maravilhoso, quanto a palavra de Deus é viva e verdadeira e transformadora. Então eu quero te encorajar a que você continue lendo,
a que você continue buscando a Deus, porque aquele que busca acha. E você há de encontrar cada dia mais. E que Deus se revele cada vez mais para a tua vida.